No coração de Lisboa, sob o sol impiedoso de um verão escaldante, Ana abriu a gaveta do quarto de João com as mãos tremendo. Lá estavam as cartas, fotos e mensagens que confirmavam o que ela suspeitava há meses: seu irmão, o orgulho da família, era gay. Mas o que veio depois foi pior, uma descoberta que abalaria não só a família, mas toda a vida deles. João correu para casa ao receber a ligação histérica de Ana. Ele sabia que algo estava errado, sua irmã nunca ligava no meio do dia de trabalho. Ao entrar na sala, encontrou os pais sentados em silêncio, o rosto do pai vermelho de raiva, a mãe com lágrimas nos olhos. Ana estava de pé, segurando um envelope amassado. Você mentiu para nós todos esses anos, gritou ela, jogando as fotos na mesa. Eram imagens dele com Miguel, abraçados em um café escondido nas ruas de Alfama. João sentiu o mundo desabar. Ele, o filho perfeito, o engenheiro bem-sucedido de 28 anos que sustentava a família, agora exposto como um impostor aos olhos deles. A família Oliveira era tradicional, enraizada nos valores católicos de uma Portugal conservadora. O pai, Manuel, um pescador aposentado, sempre via em João o futuro que ele nunca teve. A mãe, Maria, dedicava-se à igreja e à família, sonhando com netos e uma vida estável. Ana, a irmã mais velha de 32 anos, casada e mãe de 2 filhos, sempre invejou o favoritismo dado a João. Mas sua inveja se transformou em fúria quando, limpando o quarto dele durante uma visita surpresa, encontrou não só provas de sua orientação sexual, mas também documentos que sugeriam algo mais sombrio: recibos de transações financeiras suspeitas, ligadas a um esquema de corrupção na empresa onde João trabalhava. João tentou explicar. Ana, por favor, isso não é da sua conta. Eu amo Miguel, mas isso não muda quem eu sou para vocês. Mas as palavras saíram fracas, e quando no silêncio opressivo. Manuel se levantou, apontando o dedo. Você nos envergonha. Como ousou esconder isso? E agora, o que é isso aqui? Dinheiro sujo. Os documentos que Ana encontrou eram de um projeto de engenharia onde João, pressionado por chefes, havia assinado aprovações falsas para licitações manipuladas. Ele nunca quis se envolver, mas o medo de perder o emprego o levou a ceder. Agora, tudo explodia ao mesmo tempo. Naquela noite, a casa virou um campo de batalha. Maria chorava, implorando para João se curar, sugerindo terapia ou até um retiro religioso. Manuel exigia que ele terminasse com Miguel imediatamente e entregasse os documentos à polícia, ou seria expulso de casa. Ana, sentindo uma mistura de triunfo e culpa, argumentava que estava protegendo a família. Se não fosse eu, isso ia destruir todos nós mais cedo ou mais tarde. João, acuado, saiu correndo para o apartamento de Miguel, em Belém, onde o namorado o esperava ansioso. Miguel, um artista gráfico de 30 anos, com sua barba aparada e olhos castanhos cheios de empatia, abraçou João assim que ele entrou. O que aconteceu, amor? João desabou no sofá, contando tudo entre soluços. Miguel ouviu em silêncio, sabendo que sua relação sempre foi um segredo frágil em uma sociedade que, apesar dos avanços, ainda carregava preconceitos profundos. Vamos enfrentar isso juntos, disse Miguel, mas no fundo, ele temia o que viria. João, exausto, adormeceu nos braços dele, mas o sono foi atormentado por pesadelos de rejeição e prisão. No dia seguinte, o confronto continuou. João voltou para casa, determinado a se defender. Pai, mãe, eu não escolhi ser assim. E sobre o trabalho? Foi um erro, mas eu posso consertar. Manuel não quis ouvir. Você escolheu mentir. E agora, por causa disso, nossa família está em risco. Ana interveio, revelando que havia copiado os documentos e ameaçava denunciá-lo se ele não se endireitasse. Era chantagem pura, disfarçada de preocupação moral. João sentiu a traição como uma facada. Sua irmã, que ele ajudara financeiramente por anos, agora usava seu segredo contra ele. A pressão familiar aumentava. Amigos da igreja começaram a ligar, oferecendo ajuda para João. Vizinhos cochichavam nas ruas de Alfama, onde a família morava em um prédio antigo. João se sentia observado, julgado. No trabalho, rumores começaram a circular, alguém anônimo enviara um e-mail sugerindo irregularidades. Ele suspeitava de Ana, mas não tinha provas. Miguel tentava apoiá-lo, mas sua própria família, mais liberal, não entendia porque João insistia em esconder. Assuma quem você é, João. O mundo mudou. Mas para João, assumir significava perder tudo. Ele amava sua família, apesar de tudo. Em uma reunião familiar tensa, ele tentou negociar. Deixem-me lidar com o trabalho. Vou confessar anonimamente sair da empresa. Mas Manuel exigia mais: termine com esse homem. Case-se, tenha filhos. Seja normal. As palavras doíam como veneno.
João saiu novamente, vagando pelas ruas de Lisboa, o Tejo refletindo sua confusão interna. Ele questionava suas escolhas, porque escondeu tanto tempo. Porque se deu à corrupção. Cada decisão parecia um erro acumulado. Enquanto isso, Ana lidava com sua própria culpa. Seu marido, Pedro, questionava suas ações. Você expôs seu irmão por inveja, Ana. Isso não é proteção. Ela negava, mas no fundo sabia que parte era verdade. Sempre à sombra de João, o filho dourado, ela via nisso uma chance de equilibrar as coisas. Mas agora, vendo a dor da mãe, ela se perguntava se valer a pena. João, em desespero, encontrou Miguel em um bar à beira-rio. Eu não aguento mais. Talvez devamos nos separar. Miguel recusou. Não, isso é o que eles querem. Lute por nós. Mas a semente da dúvida foi plantada. João retornou ao trabalho, tentando encobrir os rastros, mas o stress o consumia. Ele perdia peso, dormia mal. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, o sufocava. Eventos como o PRID em Lisboa pareciam distantes, irreais para alguém como ele. A tensão culminava em uma discussão acalorada com Ana. Porque você fez isso? Gritou João. Porque você sempre teve tudo fácil. Eu cuido dos filhos, do marido, enquanto você vive sua vida dupla. Revelava-se o ressentimento profundo. João, ferido, saiu batendo a porta. Naquela noite, ele decidiu, contaria tudo a Miguel sobre o esquema de corrupção. Eu errei, Miguel. Mas preciso de você agora mais do que nunca. Miguel ouviu, chocado, mas prometeu apoio. Juntos, eles planejavam o próximo passo, mas o futuro parecia incerto. Os dias seguintes foram um turbilhão para João. Ele se demitiu da empresa, alegando motivos pessoais, mas o chefe, suspeitando de algo, ameaçou uma investigação interna. João sabia que os documentos em posse de Ana eram uma bomba relógio. Ele implorou a ela para devolvê-los. Ana, por favor, isso pode me mandar para a prisão. Ela hesitou, mas manteve firme, só se você prometer mudar. Era uma barganha moral distorcida, onde o amor fraternal se misturava com controle. Miguel, vendo João se deteriorar, insistia em terapia. Você precisa de ajuda profissional, amor. Isso está te destruindo. Eles marcaram uma sessão com um psicólogo em Lisboa, especializado em questões LGBT. Na primeira consulta, João desabafou sobre sua infância, sempre o filho perfeito, reprimindo sentimentos por medo de decepcionar. O terapeuta explicou os impactos da homofobia internalizada, comum em famílias tradicionais portuguesas. Você não é defeituoso, João. Mas precisa confrontar isso. Em casa, a mãe Maria tentava uma reconciliação. Ela cozinhava os pratos favoritos de João, como bacalhau à Brás, na esperança de um diálogo. Filho, eu te amo, mas a igreja diz. João interrompeu, mãe, a igreja não vive minha vida. Eu sou gay, e isso não muda. Maria chorou, mas pela primeira vez, ouviu. Manuel, porém, permanecia intransigente, evitando o filho. A divisão familiar era palpável, com Ana no centro, manipulando as emoções. Um evento inesperado acelerou as coisas. Miguel recebeu uma ligação anônima, ameaçando expor sua relação se João não pagasse uma quantia. Era chantagem, provavelmente de alguém do trabalho de João que descobrira o esquema. Miguel contou a João, que entrou em pânico. Isso é o fim. Minha família, meu emprego, tudo. Eles decidiram ir à polícia, mas João hesitava, temendo envolver Ana e os documentos. Enquanto isso, Ana enfrentava seu próprio conflito. Seu filho mais velho, de 10 anos, ouviu discussões e perguntou: tio João é mau? Ela explicou superficialmente, mas a inocência da criança a fez questionar. Pedro, o marido, pressionava: devolva os papéis, Ana. Isso não é certo. Relutante, ela marcou um encontro com João em um café no Chiado. Lá, entregou os documentos, mas com uma condição: fale com o pai. Tente consertar. João aceitou, grato, mas magoado pela traição inicial. A reunião com Manuel foi tensa. Em um restaurante à beira-mar em Cascais, pai e filho se sentaram frente a frente. Pai, eu errei no trabalho, mas sobre Miguel. Eu o amo. Manuel ouviu, olhos fixos no horizonte. Eu cresci em uma época diferente, filho. Homens como você eram escondidos ou pior. Pela primeira vez, Manuel revelou sua própria história, um amigo de infância gay que sofrera bullying e se suicidara. Eu tenho medo por você. Era um vislumbre de vulnerabilidade, mas não de aceitação plena. João voltou para Miguel fortalecido, mas o stress cobrava seu preço.
Ele começou a beber mais, isolando-se. Miguel, preocupado, confrontou-o: você está se autodestruindo. Escolha, nós ou o medo. João prometeu mudar, mas uma ligação do ex-chefe mudou tudo. Sabemos do seu segredo. Paga ou vamos à polícia. Era a chantagem confirmada. João, desesperado, considerou fugir, mas Miguel o convenceu a enfrentar. Eles foram à polícia juntos, relatando a corrupção e a chantagem. O investigador, um homem compreensivo, prometeu discrição. Mas a notícia vazou para a imprensa local, com rumores de um escândalo em uma empresa de engenharia. A família Oliveira foi arrastada para o centro. Manuel, furioso, culpou João: veja o que você causou. Maria defendeu o filho pela primeira vez: ele é nosso filho, Manuel. Apoio. Ana, sentindo culpa, confessou a Pedro que havia enviado o e-mail anónimo no trabalho de João, por raiva. Eu queria puni-lo. Pedro, chocado, exigiu que ela se desculpasse. Ana visitou João, lágrimas nos olhos: me perdoe. Eu estava errada. João, ferido, aceitou, mas a confiança estava quebrada. A traição de uma irmã cortava fundo, questionando laços de sangue. Com a investigação em andamento, João testemunhou contra a empresa, expondo o esquema. Ele perdeu amigos e reputação, mas ganhou liberdade. Miguel o apoiava, planejando uma vida juntos. Mas a sociedade portuguesa, com suas divisões, ainda julgava. Em eventos sociais, olhares discriminatórios seguiam. João se juntou a um grupo de apoio LGBT em Lisboa, encontrando solidariedade. O clímax se aproximava quando Manuel sofreu um infarto leve, atribuído ao stress. No hospital, ele chamou João: filho, eu errei. Venha com Miguel. Era um passo tímido para a aceitação. João levou Miguel, e pela primeira vez, a família se reuniu sem hostilidade. Maria sorriu ao ver os dois de mãos dadas. Ana, arrependida, prometeu mudar. Mas nem tudo era resolução. João ainda lutava com culpa pelo erro no trabalho. A justiça o absolveu parcialmente, por cooperação, mas ele pagou multas pesadas. Miguel, paciente, ajudava na reconstrução. Eles mudaram para um apartamento em Sintra, buscando paz. A jornada de João era de perdas e ganhos, questionando o preço da autenticidade em uma sociedade em transição. A calmaria após a tempestade durou pouco. Com a investigação concluída, João enfrentava as consequências sociais. Amigos de longa data se afastaram, citando desconforto. No bairro de Alfama, fofocas corriam: o filho dos Oliveira é homossexual e corrupto. Ele se sentia um pária, apesar dos avanços legais em Portugal, como o casamento gay desde 2010. A realidade era mais cruel que as leis. Miguel sugeriu uma viagem para o Algarve, para recarregar. Lá, nas Praias Douradas, eles caminharam de mãos dadas, livres pela primeira vez. Aqui, ninguém nos conhece, disse Miguel. João sorriu, mas internamente debatia: valia a pena o sofrimento? Ele sonhava com uma vida normal, mas o que era normal? Sua identidade, reprimida por anos, agora explodia em liberdade dolorosa. De volta a Lisboa, uma surpresa: Ana organizou uma reunião familiar. Precisamos curar as feridas. No jantar, tensões surgiram. Manuel tentou conversa fiada com Miguel: o que você faz? Miguel respondeu orgulhoso: sou artista. Manuel assentiu, desconfortável. Maria perguntou sobre planos futuros, insinuando filhos. João cortou: mãe, nós somos felizes assim. Ana, tentando redimir-se, elogiou Miguel: você é bom para meu irmão. Mas o ar era pesado. Uma traição inesperada veio de Miguel. Pressionado pelo estresse, ele confessou a João: eu conversei com Ana antes dela expor você. Achei que ajudaria a forçar a verdade. João ficou atordoado. Você me traiu. Miguel explicou: eu queria que você assumisse. Estava cansado de esconder. Era uma decisão controversa, motivada por amor, mas que causou dor profunda. João se sentiu manipulado, questionando a confiança. Eles brigaram feio. Como pôde fazer isso? Gritou João. Miguel rebateu: você vivia uma mentira. Eu te amo, mas não aguentava mais. João saiu, vagando pela noite lisboeta. Ele parou no mirador da Senhora do Monte, contemplando a cidade. Lá, refletiu sobre suas escolhas: esconder por medo, errar no trabalho por pressão, agora duvidar do amor. Cada decisão tinha um preço. No dia seguinte, João confrontou Ana novamente. Miguel me contou. Vocês conspiraram. Ana negou: ele só me pediu para observar.
Eu agi sozinha. Mas a dúvida persistia. João se isolou, considerando terminar tudo. A pressão social aumentava com artigos na imprensa sobre o escândalo, mencionando sua orientação como detalhe pessoal. Ele recebia mensagens de ódio online, testando sua resiliência. Miguel, arrependido, buscou reconciliação. Ele organizou uma exposição de arte dedicada a João, com pinturas retratando sua jornada. Isso é meu pedido de desculpas. Na galeria em Bairro Alto, João viu as obras, imagens de luta interna, amor proibido. Emocionado, perdoou Miguel. Mas nunca mais segredos. Eles se abraçaram, fortalecendo o laço, mas com cicatrizes. A família Oliveira tentava se adaptar. Manuel joina de um grupo de pais com filhos LGBT, aprendendo. Eu estava errado, filho. Maria cozinhava para os dois, aceitando Miguel aos poucos. Ana, em terapia, lidava com inveja. Mas um novo conflito surgiu, o julgamento do ex-chefe de João. Ele foi chamado como testemunha principal, revivendo o trauma. No tribunal em Lisboa, João depôs com voz firme: eu errei, mas eles me pressionaram. A defesa tentou descredibilizá-lo, insinuando que sua vida pessoal instável afetava sua credibilidade. Era homofobia velada, comum em ambientes conservadores. João rebateu: minha orientação não define minha honestidade. O juiz, progressista, repreendeu a defesa. João saiu vitorioso, mas exausto. Miguel o esperava do lado de fora. Você foi incrível. Eles celebraram com um jantar romântico no Lisboa Factory, um hub criativo. Mas a noite terminou em reflexão. E se eu tivesse continuado escondendo? Perguntou João. Miguel respondeu: você estaria morto por dentro. Era verdade, mas o custo era alto, relacionamentos fraturados, carreira em ruínas. João começou um novo emprego em uma firma ética, focada em sustentabilidade. Lá, ele se assumiu abertamente, inspirando colegas. Mas desafios persistiam. Um primo distante cortou laços, citando valores familiares. A sociedade portuguesa, dividida entre Lisboa cosmopolita e interior conservador, espelhava seu conflito interno. Ana, em um gesto de redenção, organizou uma viagem familiar para o Porto. Lá, em meio aos vinhos e azulejos, conversas fluíram. Manuel admitiu: eu te amo como você é. Era um marco. Mas João sabia que a aceitação total levaria tempo. Miguel se integrou, contando histórias de sua própria família. De volta, uma crise, João descobriu que Miguel havia escondido uma dívida de jogo, acumulada durante o estresse. Por quê? Perguntou João. Miguel confessou: eu estava perdido. Era outra camada de traição, questionando a solidez do relacionamento. João debateu: perdoar novamente ou partir? A revelação da dívida de Miguel abalou João profundamente. Como você pôde esconder isso de mim, depois de tudo? Miguel, envergonhado, explicou: era uma fuga. O estresse da sua família, da chantagem. Eu caí no vício. João sentiu raiva, mas também empatia. Ele próprio havia escondido segredos. Eles decidiram enfrentar juntos. Miguel entrou em um programa de recuperação, e João ajudou financeiramente, usando economias. Mas o gesto veio com custo. João adiou planos de comprar uma casa, priorizando a dívida. Isso gerou ressentimento sutil. Você me salvou, mas eu me sinto culpado, disse Miguel. João rebateu: amor é isso, sacrifícios. Mas internamente, questionava se valia a pena. A relação, outrora apaixonada, agora carregava peso de obrigações. A família notou a tensão. Ana, agora aliada, aconselhou: não deixe isso destruir vocês. Manuel ofereceu ajuda financeira, um gesto de reparação. Filho, use isso. João aceitou, grato, mas o orgulho feria. Maria orava por eles, misturando fé e aceitação. A dinâmica familiar evoluía, mas lentamente. Um evento social testou limites. Um casamento de um primo em Évora reuniu a família extensa. João e Miguel foram convidados como casal, uma novidade. Alguns parentes ignoraram, outros cochicharam. Um tio conservador confrontou: isso é contra Deus. João defendeu: Deus me fez assim. A discussão escalou, mas Manuel interveio: respeitem meu filho. Era defesa pública, um turning point. Mas a noite terminou em dor. Miguel, estressado, recaiu no jogo, perdendo mais dinheiro. João descobriu ao ver extratos. De novo. Eu confiei em você. Miguel chorou: me perdoe. João, coração partido, considerou separação. Talvez não sejamos certos um para o outro.
Ele saiu, passando a noite em um hotel. Na solidão, João refletiu sobre sua jornada, da exposição traumática à luta por aceitação. Cada escolha, esconder, errar, perdoar, tinha consequências. Ele ligou para o terapeuta: estou perdido. O conselho: avalie o que você quer, não o que os outros esperam. No dia seguinte, Miguel apareceu arrependido, com flores. Eu vou mudar de verdade. Vamos para a terapia de casal. João aceitou, mas com reservas. Eles começaram sessões, explorando inseguranças. Miguel admitiu o medo de abandono, raiz de seu vício. João confessou culpa pelo escândalo, sentindo-se responsável pela dor de todos. Enquanto isso, Ana enfrentava seu julgamento. Seu casamento com Pedro estremecia, ele questionava sua lealdade após a traição ao irmão. Você priorizou raiva sobre família. Ana, em terapia, admitiu: eu invejava João. Agora, vejo o dano. Eles trabalharam no relacionamento, paralelando a luta de João. Um avanço veio quando João e Miguel adotaram um cão, simbolizando compromisso. Em passeios pelo Parque Eduardo VII, eles reconectavam. Mas uma ligação da polícia, o ex-chefe, condenado, apelava, citando João como instável. Era mais discriminação. João testemunhou novamente, firme. A sociedade reagia, um artigo no Público elogiava sua coragem, inspirando outros. João recebeu mensagens de apoio de jovens LGBT. Ele se tornou ativista involuntário, falando em eventos. Miguel o apoiava, orgulhoso. Mas o cansaço acumulava. Em uma discussão acalorada, João explodiu, tudo isso por causa da sua conversa com Ana. Miguel rebateu: e sua corrupção? Suas mentiras. Era confronto de erros passados. Eles se separaram temporariamente, João voltando para a casa dos pais. Lá, Manuel confidenciou: eu quase perdi você por preconceito. Não perca Miguel. Maria acrescentou: o amor vale a luta. Ana, visitando, pediu perdão novamente: minha ação iniciou isso, mas você cresceu. João refletiu, percebendo que cada traição levava a crescimento. Após dias, ele buscou Miguel. Vamos tentar mais uma vez. Miguel concordou. Eles mudaram para o Alentejo, buscando tranquilidade. Lá, em campos vastos, reconstruíram. João escreveu um diário, processando emoções. Mas um segredo final surgiu. Ana revelou que Manuel sabia da orientação de João há anos, mas ignorava por medo. Ele te protegia à sua maneira. João confrontou o pai: por quê? Manuel: eu não estava pronto. Era revelação amarga, questionando a autenticidade familiar. Com o tempo, João e Miguel solidificaram sua relação. Eles se casaram em uma cerimônia íntima em Sintra, com a família presente. Manuel levou João ao altar, um gesto simbólico. Maria chorou de alegria. Ana, madrinha, sorriu genuinamente. Era vitória sobre adversidades, mas com cicatrizes visíveis. João retomou a carreira, fundando uma consultoria ética. Miguel prosperou na arte, expondo obras sobre identidade. Eles adotaram uma criança, desafiando normas, mas enfrentando burocracia e preconceitos. A sociedade portuguesa evoluía, mas devagar. Anos após a exposição, João refletia em um café em Lisboa. Tudo começou com uma gaveta aberta. Ele via o crescimento, de filho perfeito ao homem autêntico. Mas o preço: relacionamentos danificados, saúde mental abalada, carreira reinventada. Ana, agora próxima, confessou: minha inveja nos machucou, mas nos uniu. Manuel, aposentado, participava de eventos perito com João. Maria aceitava plenamente. A família, outrora dividida, era mais forte. Miguel e João viajaram para o Brasil, celebrando raízes portuguesas. Lá, livres, eles dançaram em festas, vivendo sem medos. De volta, enfrentaram um último teste, um documentário sobre o escândalo, convidando João a falar. Ele aceitou, expondo vulnerabilidades para ajudar outros. No final, João questionava: as escolhas erradas levam à redenção. Ele via em sua história um ciclo de dor e cura. Miguel respondia: sim, se aprendermos. A jornada terminava não em perfeição, mas em aceitação. João, olhando o Tejo, sentia paz. Mas uma dúvida persistia: foi certo Ana expor tudo, ou ela errou irremediavelmente? Foi certo expor um segredo familiar para forçar a verdade, mesmo que cause dor irreparável?